Olá, tudo bem? Estamos iniciando mais um programa Hashtag Projetos. Hoje estamos aqui com o nosso amigo, vereador, advogado e empresário da área de imóveis para falar aqui sobre, principalmente, sobre o imóvel e o desenvolvimento da nossa cidade. João Pacheco, como é que você está? Tudo bem? Tudo bem, é um prazer estar aqui no seu programa, Júnior. É muito bom a gente poder expor as nossas ideias aos telespectadores da TV local. Que bom, João. Que bom que esse programa, eu tenho certeza que vai ser bastante interessante pelas novidades, tanto nessa parte de imóveis, que a gente vai, normalmente a gente sempre falou sobre a parte de construção, como construir, sim, os detalhes construtivos. E hoje nós vamos falar sobre investimento em imóveis. Para aqueles que têm o teu imóvel, que alugar, que quer vender, aqueles que podem, vamos dizer, construir para alugar ou para vender, e mesmo aquele que quer alugar, aquelas pessoas que estão à procura de um imóvel, como chegar nesse imóvel, tanto residencial como comercial, industrial, e de forma geral, para que a gente tenha então um mercado aí nessa parte de imóveis bastante interessante para a evolução da própria cidade. João, eu queria perguntar para você, a princípio, assim, nessa área da imobiliária, como é que é a relação com os clientes, qual é a procura, vamos dizer, dos clientes em relação aos imóveis, como é que está, por exemplo, os aluguéis, de forma geral. Entendi. Olha, o mercado imobiliário, ele é o termômetro da cidade, da economia da cidade. E todo mundo sabe o que nós estamos enfrentando. E Jaú sofreu, na verdade, duplamente. Sofreu em função da crise que se abateu pelo país todo, o mundo todo sofreu, mas sofreu também especificamente pela crise do calçado. Eu tenho, assim, não são dados oficiais, mas nós temos uma perspectiva de 15 mil desempregados no calçado. Quer dizer, é muito grande para uma cidade de 140 mil habitantes aproximadamente. É um impacto muito forte na economia. E sem contar que os empresários também acabam ficando um pouco amedrontados, porque na hora de fazer o investimento, o empresário ele vai buscar segurança, ele faz as contas dele, ele faz uma prospecção. Quando a economia está num estado muito letárgico, isso inibe até o empresário de se arriscar. Então nós acabamos recebendo menos investimentos e isso acaba se tornando uma coisa muito prejudicial, porque acaba inibindo, impactando na economia de várias maneiras diferentes, Porque a economia é uma corrente, então todos os setores acabam sentindo esse reflexo negativo. Isso é uma verdade mesmo. A gente percebe muito, que a gente vê, infelizmente, porque a gente fala infelizmente no sentido que a gente vê muito comércio fechado. A gente vê muito imóvel com placa aluga-se ou até mesmo vende-se. Isso a gente percebe que é um reflexo da economia. E como é que está esse momento? Por exemplo, aquele que quer alugar é interessante, é um momento que tem, por exemplo, às vezes a gente percebe que é até um motivo de muitos até mudarem, Eu percebo isso, que há mudanças, ele está pagando um aluguel que fica caro porque encontra um local próximo, mais barato. Sim. Como é que funciona isso? Olha, diz que todo problema tem um lado bom, Às vezes acontece até de haver uma correção no mercado. Por quê? Às vezes o mercado as coisas vão acontecendo de uma forma que não se traduz à realidade. Haviam muitos aluguéis que estavam num preço, e muitos imóveis também que estavam num preço irreal. Estavam sobrevalorizados. Entendi. Então isso às vezes até é bom para dar uma acertada no mercado, dar uma corrigida. Mas quando começa a não haver negócio, aí é preocupante, Que nem você citou. São muitos imóveis fechados, são muitas placas de alugas. Justamente, isso realmente a gente vê muito. Isso tem um efeito péssimo, um efeito negativo, que qualquer pessoa que venha visitar a nossa cidade, se ele se deparar com muitas placas dessas que você menciona, isso acaba causando uma má impressão. Nós começa a se sentir uma cidade fantasma.
Isso nós temos que combater, e temos que combater assim, na verdade é uma forma, é um desafio para os novos empresários deles proporem um nível de investimento que seja possível para o maior número de classes sociais possíveis. Isso já está acontecendo. Você vê que tem vários lançamentos de imóveis na faixa A, B, C, D e E. E parcelado. Nós tínhamos aqui muita dificuldade de encontrar loteamento assim, havia alguns locadores, alguns empreendedores que faziam, mas nem todos. Então agora já tem mais empreendimentos voltados para financiamento próprio e para o sistema Minha Casa Minha Vida, e também com parcelamento a longo prazo. Isso era comum em outras cidades, mas não era muito comum em Jaú. Eu acho que agora existem está havendo mais opções nesse sentido. Isso vai contribuir para que a cidade encontre um caminho e volte a crescer. Sim. E João, você me fez lembrar de uma coisa, que eu lembro que existe assim, quando vai fazer cadastramento de pessoas que têm interesse em ter a primeira moradia, é bastante grande essa procura, uma procura muito intensa. Pelo menos eu lembro alguns anos atrás, até na época do prefeito Oswaldo, foi feito um levantamento e viu-se a necessidade de vários, eu não lembro exatamente, mas era coisas assim de 20 mil casas, alguma coisa assim. Sim. E hoje, como é que está isso? Porque realmente houve esses projetos, Minha Casa Minha Vida, como você citou. Eu acho que acabou um pouco, apesar que eu acho que foi pouco, né? Foi um apartamento, né? Jaú até não teve tanto incentivo com isso. E depois nós podemos tocar no assunto de loteamento também, que é uma coisa que Jaú tem uma certa dificuldade desses loteamentos, essa parte popular. Como é que está a dificuldade, a procura na parte residencial popular? Sempre há um déficit, né? Mas Jaú tem um problema sério no sentido de que é uma cidade que cresceu muito na horizontal. Isso até é uma coisa que eu combato, porque é necessário um nível de verticalização, até para que essas empresas, isso dependeria de uma reforma no plano diretor, até para que as grandes empresas, as grandes incorporadoras, se vissem atraídas para vir a Jaú, porque atualmente o nível de patamares, o nível de pisos que o plano diretor permite, muitas vezes acaba se tornando um empecilho, porque o investimento é grande e acaba inviabilizando o investimento dessas grandes incorporadoras. Isso gera esse déficit de moradia, sobretudo nas camadas as camadas mais populares, exatamente, mais necessitadas. De baixa renda. E a verticalização, ela teria um fator positivo no seguinte sentido: a verticalização, as maiores cidades do mundo, elas se preocupam em verticalizar justamente porque para o cidadão morar o mais próximo possível do trabalho, né? Para evitar o que? A queima de combustível fóssil, a perca de tempo nas horas em itinerário, né? No período que o cidadão vai trabalhar, menos estresse. Você pega uma cidade como São Paulo, você fica 2 horas no ônibus, isso é um estresse. Estressantíssimo, né? Então, como se evitar isso? O cidadão morar o mais próximo possível, ele ganha em qualidade de vida, o Estado ganha porque ele fica mais barato para ele, até para levar os serviços todos, serviço de coleta de lixo, todos os serviços públicos que são levados. Quando você estende demais a cidade, isso onera o município. Embora você pode falar, mas João, é o loteador que vai passar o asfalto, sem dúvida, mas quem vai mandar o caminhão do lixo é o Estado. Quem vai mandar o policiamento público é o Estado. A eletrificação é feita por uma empresa também estatal. Quer dizer, todos esses serviços acabam impactando no Estado, que ele acaba tendo que arcar com um custo muito mais alto. Isso seria uma forma de deixar as cidades assim conceitualmente mais modernas. Você falou uma coisa interessante, que é o custo vamos dizer que isso, deixando o custo mais alto, gera uma determinada dificuldade, né? Principalmente na área popular. A gente sabe e a gente ouve muito falar que em Jaú o custo do terreno, né? O valor do terreno é muito caro. Sim.
Isso é uma realidade e você, se for mais caro, você tem assim uma ideia o porquê que isso acontece em Jaú diferentemente de outras cidades? Olha, os terrenos de Jaú são realmente caros. Agora, como nós estamos falando agora dessa maneira, esses novos loteamentos que estão surgindo e essas novas formas de moradia, isso pode combater esse tipo de terreno caro, né? Esse tipo de preço. Porque o projeto Minha Casa Minha Vida tem um limite, né? E nós, como engenheiro, eu vou falar como engenheiro um pouco, a gente percebe que esse valor total, quando ele é terreno mais construção. Sim. Se o valor do terreno é muito grande, sobra muito pouco para construir. Esse é um entrave. E é uma entrave em Jaú muito grande. Isso é uma característica da cidade, né? Temos que lutar para que isso é uma forma, através do plano diretor, é possível você fazer. Existe uma previsão de acabar com os vazios urbanos. Os vazios urbanos são um dos motivos que isso acaba gerando esse tipo de coisa. É necessário que se respeite, que há que se lotear primeiro, evitar a aprovação de loteamentos, por exemplo, o Frei Galvão. Ele foi aprovado, não tenho nada contra o Frei Galvão, não é isso. Mas, por exemplo, a aprovação dele lá longe acaba incorrendo nesse problema que eu acabei de mencionar. E também você fica com bolsões vazios, que são justamente os mencionados vazios urbanos dentro da cidade. E isso acaba sobrevalorizando essas áreas. Quando o dono vai lotear aquela área, dá a impressão, nossa, mas está dentro da cidade. Não é que está dentro da cidade, foi loteado lá longe, e aí realmente esse loteamento, essa terra que estava aqui perto, acaba sendo sobrevalorizado. E aí os terrenos ficam caros. E gera custo para o município, como você falou, duplamente. Transporte, toda a manutenção desse... É um conceito errado que tem que ser combatido. No mundo inteiro, isso não pode mais acontecer. Tem o princípio básico, aquele que eu mencionei no início, que é fazer o cidadão morar o mais próximo possível do trabalho, para evitar a condução extenuante. João, uma coisa assim que eu acho que eu vou também talvez ajudar, muita gente pergunta, né, por que o custo da terra em Jaú é mais caro? Uma coisa interessante que eu até venho do meu pai, que me passou, e é uma realidade, é o seguinte: Jaú é uma cidade onde tem terra fértil. Sim. Bauru, eu vou comparar com Bauru, que é a nossa cidade vizinha, que é uma terra ruim, que não dá nada, né? Então, os grandes fazendeiros, né, Jaú, uma cidade mais antiga, tem praticamente 50 anos a mais que Bauru, vamos dizer assim, não tinha interesse, as famílias, né, que tinham as fazendas, não tinha interesse de que viesse indústria, que viesse comércio, porque a terra é que produzia. Para que vai vir uma indústria, um comércio numa terra boa como o Jaú tem? Então vai para Bauru, né? Então, por exemplo, vem o comércio aqui, é caro, porque ela produz, ela tem um valor intrínseco. Vai para Bauru, que lá a terra é barata. Sim. E Bauru foi desenvolvendo, né? Hoje é uma cidade maior que Jaú, né? Por que a terra é barata? Porque não tem valor intrínseco de agrícola, né? Então isso é até uma oportunidade da gente conversar que tem isso. Então, porque tem pessoas que ficam achando que tem outros motivos. Tem, é uma soma de motivos, dificuldade do plano diretor, de empresariais, né? Mas tem muito isso também. Eu posso dizer que tem muito esse valor intrínseco. Então, as cidades, né, como o Bauru foi desenvolvendo, que era mais barato, e apesar de hoje, Jaú, só para complementar, não está mais, vamos dizer assim, utilizando a terra para agricultura, mas criou-se esse valor agregado, né? Pode ser. E aí, então, ela mantém realmente um pouco mais alto. Olha, eu já pensei muito nisso que você falou, é uma coisa complexa, porque ao mesmo tempo, eu já pensei dessa forma também, eu imaginei que fosse isso que pudesse ter acontecido, mas ao mesmo tempo você pega cidades como Ribeirão Preto, cidades como Londrina, que são cidades assim que também se iniciaram o desenvolvimento com terras férteis e na agricultura, mas tiveram depois um segundo momento onde a indústria veio e aí a cidade emergiu. Araraquara também, embora não seja tão grande, não seja tão pujante, mas é uma cidade maior do que Jaú e também tem terras férteis. Eu acho que existia uma forma de desenvolvimento conjugado, onde o setor sucroalcooleiro, por exemplo, poderia
ter se desenvolvido, independente de haver indústrias ou não. E nós tivemos também um boom, né? uma escalada da indústria do calçado, que agora acabou sofrendo com isso, mas talvez é difícil você atribuir a essa questão a uma causa só, porque são muitas variantes, é difícil você identificar de onde que foi. Aquilo que você fala pode ser realmente ter nexo, né? Mas a gente não há como você assim, não é só isso, determinar. Né? Eu, por exemplo, outras pessoas também citam o caso de a cidade ter ficado baseada a economia num ramo só, pelo calçado. Quer dizer, não existe uma atividade que nunca vai ter vai sempre haver uma queda, vai sempre haver um momento de crise. E já alicerçou a sua economia basicamente industrial no calçado, né? Se diversificou pouco e acabou sofrendo porque ficou adstrita a essa economia. Quando esse setor da economia entrou em crise, a cidade acabou sofrendo mais, porque haviam o quê? Poucas alternativas. Na verdade, eu estou lutando para isso, nós estamos lutando para haver uma requalificação, agora dizendo com o vereador, para haver uma requalificação da população através de vinda de faculdades. Na verdade, não só vinda de faculdades, nós temos que dar dimensão às nossas faculdades, a Fundação, a FATEC, a USP, ao polo da USP. Eu estive segunda-feira em Piracicaba falando com o diretor da USP, porque somente através da qualificação, da requalificação e da qualificação da população que é possível recolocá-los, reconduzi-los ao mercado de trabalho. Essa é a única forma. O que aconteceu no calçado já aconteceu, nós não temos mais, não tem como você voltar e fazer uma nova história. É possível, é necessário que se busque alternativas daqui para frente, é isso que eu estou tentando fazer. Verdade, Jaú teve realmente esses entraves, né? O calçado foi muito bom, mas ficou muito na mão do calçado. E tínhamos também a companhia jauense, né, no Camargo Correia, que também ficou muitos anos absorvendo uma grande parte, que depois também, né, quando deixou de existir, como dizer, prejudicou, foi um sentido muito, a cidade sentiu. Com certeza. Muito, né? Mas como você falou, é verdade, isso tudo, vamos dizer, é ruim naquele primeiro momento, mas de outra forma a cidade se prepara para, vamos dizer, diversificar, né? Ter um crescimento mais robusto. Ter mais robusto e mais estruturado. Com certeza. De ter mais amplo as diversidades, né? E você mencionou uma questão fundamental. A companhia industrial chegou a ter quase 8 mil funcionários, se não me engano. Quando ela fechou, ela tinha 4.600 e pouco, quer dizer, quase 5 mil funcionários. Quer dizer, é muita coisa. Isso são empregos diretos. Quantas famílias não vivem disso? Quantas famílias não fizeram, o pai de família não fez a vida dele lá na companhia industrial? Quer dizer, quando ele saiu de lá, ele montou seu próprio negócio como eletricista, como mecânico. Era uma gama, era uma escola aquilo. Praticamente uma escola. Verdade. Ela ensinou ofício a muita gente. Eu conheço muitos profissionais que fizeram de lá, muitos se aposentaram ali, mas muitos fizeram daquela indústria uma escola de ofício e para depois galgar a sua profissão de uma forma individual. Todos isso, Jaú acabou sofrendo nesses dois sentidos, né? Como você mencionou, no calçado, na crise do calçado e também pela companhia jauense industrial, que depois virou Santista e que depois acabou fechando. João, a gente já terminou o primeiro bloco. Rápido. O bate-papo gostoso, no fim acaba andando mais rápido, né? Mas a gente vai estar voltando aqui para o segundo bloco e nós vamos falar então dessa parte, acho que bastante interessante, do desenvolvimento, a necessidade do desenvolvimento da cidade com a chegada então do que vocês estão lutando lá na Câmara, né, de mais educação, no caso com faculdades, né? Isso tudo então a gente vai falar no próximo bloco. Até mais.